prometeu, eu sei Ele cumprirá. Eu sei Ele não falhará. Deus sonda o teu coração e sabe o que já sonhou, e sabe de tudo que é teu. Se a espera dói e só há desilusão, se não acredita mais, ouça a voz de Deus, pois nunca vi um justo só. Abrace a esperança, tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Se a espera dói e só há desilusão, se não acredita mais, ouça a voz de Deus, pois nunca vi um justo só. Abrace a esperança, tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Não deixe de sonhar, não deixe de sonhar, não deixe de sonhar, não deixe de sonhar. Estamos de volta nesse dia muito especial, que é dia do Padre, dia de São João Maria Vianney. Aliás, o mês de agosto é muito especial para a igreja porque nós rezamos pelas vocações. Não é só a vocação do sacerdócio, não é só a vocação à vida religiosa, é vocação ao casamento, a vocação dos leigos e leigas que doam a vida pela igreja como catequistas. É assim, a vida da igreja é conduzida por homens e mulheres, claro, conduzida pela graça do Espírito Santo. A obra da evangelização é conduzida pela força do Espírito Santo. E o Espírito Santo age em nós, homens e mulheres que se colocam à disposição de Deus para a obra da evangelização. Há pouco eu estava perguntando, dizendo assim que um dia eu fiz uma pergunta nas redes sociais, dizendo assim, o que se espera do padre? E dentre tantas respostas, a resposta principal foi que o padre fosse santo, que ele seja santo, que ele cumpra com as suas obrigações. E nós fomos também saber o que o povo diz por aí, o que o povo espera de um sacerdote. Acompanhe comigo. Na minha opinião, a função de o padre tem um dom, uma vocação, ele é um pai espiritual, né? Ele tem a missão de evangelizar, de continuar esse trabalho da igreja, ele é um pastor que conduz o seu rebanho. Deve ser uma pessoa assim muito paciente, muito calma.
Ele tem o dom de consagrar a hóstia para nós, né? Nós precisamos da comunhão de Jesus e precisamos rezar muito pelos padres, eles precisam de muita oração. O sacerdote deve ser um outro representante de Cristo aqui na Terra, né? Como a maioria deles já são, amorosos, são padres assim que têm paciência, serenidade, mansos, né? Para conversar com os fiéis, para orientar, para aconselhar. O sacerdote, ele é sacerdote a partir do sacerdócio de Cristo. Você vê que as pessoas vão dando as respostas e essas respostas, elas identificam o sacerdote com a pessoa de Jesus. Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Nós somos sacerdotes ordenados porque participamos no único sacerdócio de Cristo. Ele é o bom pastor, por isso que se espera que o sacerdote seja paciente, seja amoroso, seja aquele que traz para nós a misericórdia, porque é na figura do bom pastor, ser um bom pastor para a vida do povo, um bom pastor para a vida da comunidade. Agora, ser padre é algo muito especial. Nós não somos dignos de uma graça tão grande assim. Nós não somos dignos. E a gente tentou falar para vocês assim, em poucas palavras, o que é ser padre? Como que é essa vida de padre? O que é ser padre? Acompanhe comigo. Por que não? Porque não quero ser apenas mais um. Porque não perco nada e ganho tudo. Porque eu quero que mais pessoas conheçam a Cristo como eu conheci. Porque quem ama dá tudo o que tem. Eu sou padre porque não existe melhor forma de trazer paz ao mundo. Porque Jesus me chamou. Porque não existe alegria maior do que ser um semeador da palavra de Deus. Porque eu queria ser feliz como aqueles sacerdotes que eu conheci. Porque sou amado e posso amar. Porque seguir a Cristo é a melhor aventura desta vida. Porque eu quero levar a esperança. Porque por Cristo não vale a pena, vale a vida. Eu sou padre porque o mundo sofre com a falta de Deus. Porque eu descobri que era a melhor profissão distribuir Deus, falar de Deus. Aí então, você viu aí vários sacerdotes dizendo por que ser padre. Eu fico imensamente feliz com o testemunho desses sacerdotes. Padre Eduardo é para nós um grande exemplo de quem deixou tudo, deixou sua terra para evangelizar e foi o meio, e vocação tem exatamente essa essência, o meio que ele encontrou para ser feliz. E olha, eu queria ser feliz como os outros sacerdotes que eu conheci. Nós que somos sacerdotes, tem sempre aí na raiz da nossa vocação um outro sacerdote. A gente fala assim, vamos fazer propaganda vocacional para chamar outros jovens para vir para o seminário. E sempre ficou muito claro na minha mente que o próprio sacerdote, a vida do sacerdote, do trabalho intenso na paróquia, como celebra os sacramentos, o amor que imprime ao conduzir a vida do povo, isso já é como que a propaganda vocacional. Aqui, o rosto dessa propaganda são os sacerdotes, a vida dos sacerdotes. Eu, por exemplo, sou sacerdote porque na raiz, lá na minha infância, quando eu participava da comunidade Santa Teresinha, eu conheci o Padre João, um padre escocês, que é um homem trabalhador, trabalhava demais, doava a vida ali pelo trabalho de evangelização na paróquia Santo Antônio, lá na Vila Caldas, no bairro da Vila Caldas, da Santa Teresinha e do Gustavo Correia. Ele doava a vida para evangelizar aquele povo, celebrando as missas, os batizados, e nos encontros eu olhava para aquele homem. Um dia eu disse, eu também posso fazer isso. Eu quero fazer como o Padre João faz. Depois eu conheci o Padre Cláudio, conheci o Monsenhor Claudemir, fui conhecendo os sacerdotes e vi que podia ser um sacerdote como eles também. Passei por um processo de formação, porque é assim, eu quero ser sacerdote. As pessoas dizem assim, você quer virar padre? Não é tão simples assim, você precisa decidir primeiro.
Tem na raiz aí o exemplo de alguns desses sacerdotes, graças a Deus, que são o espelho, né? A vitrine, a propaganda vocacional para que a gente se encontre com Jesus. Depois, durante a minha infância, eu conheci também o Padre Eduardo nos encontros que eu ia participar, conheci os sacerdotes que evangelizavam aí pelos meios de comunicação e fui tendo essa experiência. O chamariz, o chamado de Deus se dá por mediações e estes homens foram mediações para mim. Eu entendi que podia também doar a minha vida, que podia me colocar a serviço da igreja, a serviço do irmão como sacerdote. Depois, passei por um processo de formação. Todos os jovens que se candidatam, que pedem à igreja essa graça, quero ser sacerdote, tem que passar por um processo de formação. A igreja zela por isso. O sacramento da ordem é a graça de Deus. Está aí na lista dos 7 sacramentos, que são os meios pelos quais Deus comunica a sua graça à vida do seu povo. O sacerdote se configura a Cristo pelo sacramento da ordem, mas antes de chegar ao ápice desse desejo, desse sonho, ele passa por um processo de formação. Um processo de formação intenso, 1 ano de preparação, depois mais um período estudando filosofia e um grande período estudando teologia para se preparar para ir ao encontro do povo. Depois desse tempo, que dura cerca de 8, em alguns lugares 9, 10 anos, depois disso é que o jovem que foi tirado do meio do povo é devolvido para a vida do povo como sacerdote para anunciar o evangelho. Não que não faça antes, mas como sacerdote, na pessoa de Cristo, na figura do bom pastor, para zelar pela vida das ovelhas. Depois de todo esse tempo de preparação, veja como é sério. Não é de uma hora para outra, eu quero ser padre, então tá bom, pega a Bíblia, vamos lá e vamos fazer isso. Não, tem um processo de formação, porque depois nós temos uma missão, e a missão ela é muito séria. Qual que é a missão do sacerdote? É anunciar a palavra de Deus. A missão do sacerdote não é anunciar a sua palavra, não é anunciar aquilo que ele pensa. Dom João Bosco, que é meu bispo, o bispo da Diocese de Osasco, tem sempre repetido isso com muita intensidade para todos nós lá. Eu assumi a paróquia no último dia 10 e foi a primeira das posses que Dom João Bosco tem feito lá nas mudanças na Diocese de Osasco, a primeira do 2º semestre, e ele deixou bem claro isso, e tem dito isso para todos os outros. O que nós anunciamos não é o nosso pensamento, não é o que nós desejamos, nós anunciamos a palavra de Cristo, nós anunciamos a doutrina de Cristo. Sabe quando a gente vai assumir um ofício na igreja, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro fazer uma profissão de fé solene diante de todo o povo e depois tem que fazer um juramento de fidelidade. E nessa profissão de fé e nesse juramento de fidelidade, nós nos comprometemos diante do Evangelho, tocando no Evangelho, dizendo que nós nos comprometemos em anunciar só a palavra de Jesus, anunciar a doutrina da igreja, não anunciar o nosso pensamento, não anunciar, eu acho que tem que ser assim, não. A gente nunca anuncia isso, a gente anuncia aquilo que anuncia Jesus, anuncia o Evangelho, anuncia a doutrina da igreja, para que a nossa vida esteja enraizada em Cristo. É assim a vida do sacerdócio. A vida do sacerdote é uma vida de intensa doação. Hoje eu tenho a alegria de, há alguns dias, nem completou um mês ainda, de ser o pároco da paróquia São Lucas Evangelista na cidade de Carapicuíba. Já tive a alegria de exercer o meu sacerdócio durante 5 anos como pároco da paróquia São Paulo Apóstolo em Carapicuíba. As primícias do meu sacerdócio eu vivi lá na paróquia São Paulo Apóstolo em Carapicuíba. Depois desenvolvi todo o meu trabalho missionário que você tem acompanhado aqui pela Rede Século XXI nos últimos 6 anos, viajando, cantando, pregando os encontros, e agora volto para uma paróquia que foi uma bênção que Deus me deu. Um povo lindo, um povo maravilhoso, um povo assim, que foi um presente de Deus mesmo para a minha vida. Uma igreja bonita que foi construída com o suor do trabalho lá daquele povo que evangeliza e que trabalha com tanta intensidade. Nós estamos lá juntos evangelizando. Tenho a alegria de exercer o meu sacerdócio lá na paróquia São Lucas Evangelista, na comunidade Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa e na comunidade São Mateus. A vida do sacerdote se realiza na doação do povo. Quando a gente está lá doando a vida para o povo, trabalhando com o povo. É assim, a minha vida e a vida de tantos sacerdotes que fizeram história na igreja e que estão fazendo história. Falar em quem fez história, está fazendo história, continua fazendo história porque o seu exemplo tem chamado muitos outros a também ingressarem na vida religiosa, a desejarem ser sacerdote.
Os santos da igreja são sempre exemplo para a nossa vida. Este fim de semana, a igreja lembrou a festa de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus. Você vai ver como Santo Inácio entrou para a vida religiosa. Acompanhe comigo. 31 de julho marca o dia da festa de Santo Inácio de Loyola, o santo padroeiro dos jesuítas. Ele é conhecido principalmente pelo desenvolvimento dos exercícios espirituais que os jesuítas ainda seguem até hoje. Mas o teólogo espanhol nem sempre quis ser padre. Tudo começou depois que foi ferido na guerra contra os franceses. Quando se recuperou, ele leu 2 livros. Um era sobre a vida de Cristo e o outro sobre a vida dos santos. Ele ficou comovido e inspirado e assim começou sua conversão espiritual. Em 1534, juntamente com 6 jovens, incluindo Francisco Xavier, Inácio professou os votos de pobreza, castidade e obediência. A Companhia de Jesus foi aprovada oficialmente em 1540 pelo Papa Paulo III. Os membros envolveram-se em missões de evangelização, educação, cultura e justiça social. A ordem foi suprimida em 1773 sob as ordens do Papa, mas foi restaurada pelo Vaticano 41 anos depois, em 1814. Com cerca de 17 mil padres jesuítas e irmãos em todo o mundo, os jesuítas são a maior ordem religiosa masculina na Igreja Católica. Seu membro mais popular é naturalmente o Papa Francisco. É uma ordem que começou há mais de 400 anos através de Santo Inácio de Loyola, um jovem espanhol que começou a ler sobre Jesus e os santos católicos. Pois é, então você está vendo aí os grandes exemplos de jovens que abandonaram tudo para seguir a vida de Cristo. E tendo grandes inspirações. Santo Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus, os jesuítas. Padre Eduardo faz parte da ordem dos jesuítas. Papa Francisco faz parte da ordem dos jesuítas. Evangelizaram o mundo, desbravaram aí os continentes anunciando o nome de Jesus. É assim, Deus chama e ao cumprir com a vocação, ele capacita os que ele chama. E nós queremos rezar então por você, sacerdote, rezar pela sua família e rezar por todos aqueles que estão entrando em contato conosco hoje, seja por telefone, seja através do nosso Facebook. Vamos dar uma olhadinha aqui em quem é que está participando com a gente através do nosso Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Por esse meio você pode também mandar suas intenções, o nome das pessoas por quem você quer que rezemos hoje. Tá aí, a Maria Aparecida está dizendo assim: peço por Flávio de Lasso de Moraes, por Sueli Gouveia da Silva, por Balbino Coimbra da Silva, Laudisney, por ela pedindo a saúde. A Sônia L, bom dia, Padre, sua bênção. Quero agradecer a Deus pela saúde, pela minha saúde, talvez, que está com o exame muito bom, e por minha irmã Marlene, que está indo bem na graça de Jesus com seus objetivos profissionais. O José Jerônimo, Padre, parabéns, Jesus te ama, muito obrigado. Peço suas orações para aceitar por mim, para aceitar a vocação que Deus me manda. Às vezes acho que não tem mais jeito. Sinto angústia e sofro, pois deveria ter seguido quando adolescente. Hoje, só um milagre de Deus na minha vida para ser aceito. Ele sabe. E a Luciana Chagas Madeira Benegalo. Bom dia, Padre. Peço orações para minha família, pela libertação do vício do cigarro do meu marido Luiz Fernando, pela libertação da depressão e das crises de ansiedade de minha sogra Cida Meneghello, pela graça de conseguirmos os documentos que faltam para regularizar a transferência de uma casa que vendemos para o novo comprador e para graça de conseguirmos vender um terreno para conseguir comprar uma casa. Está aí, colocando as suas necessidades. Daqui a pouquinho eu leio os outros pedidos de oração, as outras intenções que estão sendo apresentadas aí. Estamos chegando aqui ao finalzinho desse bloco, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem uma história especial para a gente conhecer, daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Vou para o intervalo, já já eu volto.